Interessante que depois que a gente sente a presença do Senhor a primeira vez, a gente fica numa expectativa. Vai vir de novo? Né? O Senhor vai vir mais uma vez? O Senhor vai nos visitar mais uma vez? E eu fiquei pensando e tenho pensado sobre isso. Às vezes a gente acha que nós somos os condutores da presença de Deus. E a gente se engana. Porque por mais habilidade, eloquência, afinação, técnica que nós tenhamos, se não for o Espírito Santo nos diminuindo, ele não vai crescer. Então a presença de Deus só está quando a gente está bem pequenininho, quando a gente se coloca no chão e diz assim: Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu toque. Nós temos necessidade de sentir a tua presença. Nós somos pó, Senhor, se faz presente. Não tem como ele encher aquilo que já está cheio, exceto se a gente se esvazia e diz assim: eu não tenho nada, eu não sou nada, as minhas habilidades são vãs, a minha capacidade humana é transitória, os meus recursos acabam, as coisas que eu tenho terrenas se diluem, mas a tua presença é eterna. E basta a gente sentir um toque, uma brisa. Às vezes a gente diz assim: ah, Deus veio como brisa suave. Como se a brisa suave de Deus não fosse o suficiente. Como se a brisa suave de Deus não mexesse no nosso interior com profundidade. Como se a brisa de Deus não fosse capaz de nos suprir daquilo que a gente precisa. E essa noite o Senhor trouxe ao meu coração a reflexão em torno do que João vai dizer, João Batista vai dizer, e o evangelista João descreve no livro do evangelista João, capítulo 3, versículo 30. Acompanhe comigo, por favor. A primeira oração que Paulinho fez, ele orou exatamente esse texto. E eu entendi que o Senhor está confirmando e nos direcionando, em nome de Jesus. João, capítulo 3, versículo 30. Apenas esse texto. João Batista diz assim: ele deve crescer, mas eu devo... Vamos dizer outra vez? Que ele cresça e eu diminua. Senhor, nós nos colocamos nessa noite, mais uma vez, na tua gloriosa presença. Tu sabes e eu sei das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas debilidades. Mas a tua palavra não tem fraqueza nenhuma. A tua palavra não tem debilidade nenhuma. A tua palavra é suficiente. E eu te peço que o Senhor tão somente me use como um canal, porque a tua igreja deseja ouvir a tua voz. E eu creio que foi a tua voz que me direcionou para trazer esse texto, essa reflexão, e que a tua igreja receba e seja abençoada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando geralmente nós temos um filho, ou quando nós temos um parente, um neto, alguém que a gente gosta muito, a gente geralmente pensa assim: o que esse menino vai ser quando crescer? A gente não tem essa perspectiva. E aí às vezes ele escolhe alguma profissão ou algum curso que talvez não dê muita visibilidade para esse jovem. E a gente logo se preocupa. Me lembro quando eu escolhi fazer pedagogia, alguns membros da minha família se preocuparam e se alarmaram. O que essa menina vai ser escolhendo pedagogia? Porque nós temos uma expectativa de grandeza. A gente tem uma expectativa que o nosso filho, ou que o nosso neto, ou que a pessoa que a gente ama, ele seja algo grande, ele impacte. Isso é legítimo, isso é bom. A gente, quando planeja assim: eu vou trabalhar, eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho. Quando a gente pensa que vai iniciar o ministério, a gente pensa: eu quero que o meu ministério cresça, eu quero que ele avance, eu quero alcançar muitas almas, eu quero crescer, eu quero que o meu nome seja conhecido porque eu estou servindo ao Senhor. Em alguns momentos isso é legítimo, mas em outros, esse é um grande obstáculo para que o Senhor cresça, porque a gente não quer diminuir. E aí a gente olha para esse texto que foi escrito pelo evangelista João e foi proferido por João Batista, e aí a gente vai narrar a história de João Batista, relembrar a história de João Batista, que certamente vocês conhecem.
E aí a gente observa qual é a finalidade deste homem tão importante na Bíblia, mas relatado em poucos textos, poucos trechos dos evangelhos, a vida de João é relatada. Mas, na verdade, desde as antigas profecias, o nome dele, o papel dele já havia sido anunciado. Em Isaías capítulo 40 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus, todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, João Batista era alguém que já estava sendo anunciado muito antes do seu próprio nascimento. Ele era o cumprimento de promessas, de profecias antigas. Alguém que anunciaria, endireitaria o caminho, o arauto de Deus, que viria depois de tanto tempo de silêncio. Quando a gente olha Malaquias até o Evangelho de Mateus, há um tempo enorme ali de silêncio de Deus. O povo de Israel estava com expectativa, esperando que Deus mais uma vez falasse, que Deus mais uma vez levantasse o seu profeta, que já estava sendo anunciado anteriormente. E este homem é João Batista. Ele é um arauto de Deus. E o que significa ser um arauto de Deus? É alguém que proclama solenemente algo que vai acontecer. O arauto, ele tem importância ou ele anuncia alguém que é importante? Ele anuncia quem é importante. O arauto, ele cumpre um papel, uma função, uma finalidade. E aí a Bíblia vai dizer que João Batista era esse arauto. E o que esse arauto fazia? Ele anunciava o reino de Deus. E aí a gente pensa, por que era necessário anunciar o reino de Deus? Se o povo de Israel já vinha há anos, desde o nascimento dos seus filhos, em geração pós geração, ouvindo as profecias, ouvindo a palavra. Eles estavam com expectativa de um dia que o Messias viria. Eles tinham promessas claras de revelação do próprio Deus para a vida deles. Só que naquele momento em que Jesus viria, que a Bíblia vai dizer que era a plenitude dos tempos, o coração daquelas pessoas era religioso. Eles estavam fincados no cumprimento de leis, de doutrinas, de regras, de comportamento. Eram homens e mulheres que estavam servindo a Deus com um zelo, mas era um zelo que não era um zelo do quebrantamento, da entrega, da renúncia, da graça, do quebrantamento. E aí eles tinham uma expectativa de qual seria o Messias que viria. Eles estavam sob o jugo do povo romano, do exército romano, do sistema romano de governo, de administração. E eles esperavam um Messias que fosse capaz o suficiente de destronar o Império Romano e que ele tivesse ascensão política, econômica, social naquele momento. Então, um Jesus que nasce numa manjedoura, um Jesus que morre numa cruz, não era o tipo de Messias que aquele povo esperava. E aí, por isso, João Batista, ele assume esse papel de preparar o caminho. E qual é a mensagem que prepara o caminho para que o Salvador seja engrandecido? Qual é a mensagem que prepara o coração para que o Salvador cresça? Qual é a mensagem que nos esvazia? Qual é a mensagem que nos diminui para que o Criador de todas as coisas, para que o Salvador das nossas vidas, ele seja engrandecido? É a mensagem do arrependimento. Então a mensagem de João Batista não era a mensagem, você vai ser vitorioso. Aquela batalha que você veio, você vai voltar para casa com a vitória na mão. A mensagem de João Batista não era essa. A mensagem de João Batista era o que a gente acabou de ministrar. Ele é vitorioso. Por causa da vitória dele, eu tenho vitória. A mensagem de João Batista era a mensagem de quebrantamento, de arrependimento, de renúncia, de entrega. Essa era a mensagem, era isso que ele fazia, de preparar o caminho. E aí João Batista nasce, vocês conhecem bem a história. Ele é filho de um sacerdote chamado Zacarias. Para quem não conhece, vou resumir bem rapidinho. Ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mulher, ambos idosos, e ela estéril, uma mulher chamada Isabel. Isabel era estéril há muito tempo e já avançados de idade. E enquanto o pai, Zacarias, estava servindo no templo naquele momento, um anjo aparece para Zacarias e diz, você terá um filho. E aí Zacarias naquele momento se assusta. E aí a Bíblia vai dizer,
no livro de Lucas, capítulo 1, os irmãos não precisam abrir, no versículo 15, o anjo afirma a seguinte frase para Zacarias: seu filho será grande diante de Deus. Então, se a gente escuta isso de um filho, mas meu Deus me defenda de escutar uma coisa dessa, porque eu não tenho a maturidade espiritual de Zacarias e de Isabel. Seu filho será grande diante de Deus. A gente já pensa o quê? Meu filho vai governar. Meu filho vai ser superior. Meu filho vai ter algo grande, algo de destaque. Se a gente pensasse hoje, meu filho estará diante das plataformas. Meu filho será conhecido por todas as nações. Mas não era esse o propósito e o objetivo de Deus para a vida de João Batista. João Batista é gerado como a promessa de Deus havia se cumprido no ventre de Isabel. Ele adora o próprio Jesus enquanto ele ainda estava no ventre, quando Isabel e Maria se encontram. João nasce, ele cresce e ele cumpre o seu ministério aonde? No deserto. Ele se veste como? A maneira mais inusitada e inadequada possível. João Batista está no anonimato. E a profecia era de que ele seria grande. O que Deus faz é usar o improvável, para confundir a sabedoria e a soberba de quem acha que é. Deus usa aquele que você desmerece. Deus, ele é capaz de abrir uma porta no lugar onde você menos espera, porque ele é Deus e ele tem o poder de fazer isso. E aí, quando a profecia, nós relembramos a profecia, ele será grande, era aquele homem que estava anunciando arrependimento, era aquele homem que estava exortando, era aquele homem que se vestia de uma maneira inadequada, era aquele que a Bíblia diz que ele seria grande. E João cresce e demonstra que Deus escolhe o seu percussor de maneira mais improvável, em estilo e soberba, para confundir a soberba humana. E a gente aprende, e eu gostaria de compartilhar com vocês 2 pontos. Como João nos ensina sobre Cristo ser engrandecido em nós. Na narrativa de João, na história de João, o que João viveu, o que ele fez, como ele agiu, quais eram as declarações de João, como Cristo se tornou grande, a ponto dele dizer assim, que eu diminua e que ele cresça. Porque é fácil cantar essa frase, é fácil. Orar essa frase é fácil. Mas quando a gente está sendo diminuído, qual é a primeira coisa que a gente faz? Deus, o Senhor me esqueceu? Deus, o Senhor não vai levar em consideração que eu estou sendo ignorado? Deus, o Senhor não percebeu que os meus dons não estão sendo valorizados? O Senhor não percebeu que eu estou passando por dificuldades? O Senhor não percebeu que eu sequer fui nomeado? O Senhor não percebeu que o meu nome não foi lembrado? O Senhor não está percebendo que eu não tenho oportunidades? O Senhor não notou que a porta de emprego que eu estou pedindo não foi aberta? O Senhor não percebeu que o meu casamento está em crise? Que os meus filhos não são aquilo que eu esperava que eles fossem? A primeira coisa que a gente faz quando nós estamos sendo diminuídos e moídos é questionar. E aí a gente quer que Deus cresça. A gente quer que Jesus cresça, mas que Ele não nos enfraqueça. Mas que Ele não nos diminua. E essa operação, essa equação não funciona. A lógica é essa, é diretamente proporcional. Ou ele cresce e eu diminuo, ou eu cresço e ele sai, porque ele não tem condições de ser diminuído. Ele simplesmente não cabe no espaço, porque ou ele ocupa o espaço inteiro, ou ele não ocupa o espaço. É simples. E aí a gente aprende com João 2 coisas. Primeiro, numa dimensão de autoconhecimento, João sabia quem ele era e quem ele não era. E João sabia o conhecimento do alto. Ele sabia quem Jesus era e por que ele deveria se comprometer com o anúncio da grandeza de Jesus. E se essa noite a sua oração e o seu pedido é esse: Senhor, me dá mais experiências contigo, me usa mais, me capacita, Senhor, me faz um instrumento nas tuas mãos. Senhor, me faz ser esse arauto de anunciar as tuas verdades. Senhor, me habilita diante dos meus talentos, dos meus dons, dos meus recursos, a te servir melhor. E aí eu lhe pergunto, você está disposto a diminuir-se? Você está disposto a esvaziar-se?
Você está disposto a permitir que o Senhor arranque aquelas muletas que te sustentam na tua autoconfiança, no teu orgulho, na tua presunção, na tua soberba, no zelo que você tem pela sua reputação, pelo seu nome, no cuidado que você tem para que as pessoas não tenham uma má impressão ao seu respeito? E João nos ensina a seguinte coisa: ele tinha clareza sobre a sua identidade. Eu queria que você voltasse só alguns versículos. O capítulo 1, versículos 19 ao versículo 23. Veja o que acontece. E este é o testemunho de João. Quando os judeus enviam sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqueles sacerdotes, eles estavam preocupados com o tumulto que João estava fazendo. E aí eles enviam aqueles judeus para perguntar: quem ele pensa que é? Para pregar desse jeito, para agir desse jeito. E aí a gente aprende com João a primeira coisa: ele sabia, primeiro, quem ele não era, e ele sabia quem ele era. A primeira coisa que João sabia que ele não era, e que às vezes eu e talvez você, em alguns momentos a gente esquece, era que João não era o centro. Não era sobre João. Aquele mover, aquele movimento, aquelas pessoas se quebrantando, sendo batizadas, não era por causa de João. Ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência de que ele não era a parte mais importante do culto. Ele tinha consciência de que se tirassem João, Deus era capaz de se manifestar em arrependimento, em quebrantamento, em unção do mesmo jeito. Ele sabia que ele não era o Cristo. Ele não era a parte mais importante. João sabia que ele não era a solução. João sabia que ele não era o caminho. João sabia que ele, sem Cristo e sem apontar a Cristo, as coisas não aconteceriam. E tantas vezes, minha irmã, meu irmão, nós nos colocamos numa posição que nós não devemos estar, porque simplesmente o conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos é além do que convém, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 3. Meu irmão, não pense sobre você além do que convém. Você não vai salvar o seu casamento. Você não vai salvar o seu filho. Você não vai mudar a igreja batista missionária. Você não vai fazer com que alguém se converta, se mude o seu mau caminho. Você é simplesmente o canal. Você é simplesmente o transmissor. E aí, quando João Batista nos ensina sobre isso, não, eu não sou o Salvador. Não, eu não tenho os recursos suficientes. Ele nos ensina tão somente sobre humildade. Às vezes a gente se coloca numa posição como se nós pensássemos assim: Deus precisa de mim. Se eu não estiver lá, as coisas não vão funcionar. Se eu não estiver na minha família, eu sou a coluna da minha família. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso. Eu sou a coluna da minha família. Não, você não é a coluna da sua família. Você aponta para aquele que sustenta todas as coisas. Você não vai salvar o coração do teu esposo, você aponta para aquele que salva. Não, a sua presença na igreja ela é muito importante, mas você não é o condutor da unção. Eu não sou a condutora da unção. Ah, Natália vai pregar, Tassi vai pregar, Daiana vai ministrar, alguém vai receber. Não, nós somos só dispenseiros da presença de Deus. João tinha clareza disso. Ele sabia quem ele não era. E muitas vezes a gente se coloca numa posição que não é a nossa. A posição da super-heroína, a posição daquele que sabe tudo, daquele que não erra, daquele que não pode ser confrontado, porque se ofende no confronto. Por que se ofende no confronto? Porque eu estou sendo desmascarado. A pessoa vai saber que eu não sou tão bom quanto eu pareço ser. É aquela pessoa que se ofende numa exortação. É aquela pessoa que se esconde e que nunca confessa pecado. É aquela pessoa que não tem fragilidades, não tem limitações nenhuma. Porque eu estou zelando pela minha aparência.
Eu estou zelando para que você continue me vendo como essa pessoa, com estes talentos, com essa família. E às vezes a família está no buraco, mas chega aqui na igreja como se nada estivesse acontecendo. Está tudo bem. Tudo perfeitamente bem. E não é igual a sunamita, que dizia que está tudo bem como um ato de fé. Mas é aquele que não é, mas que infelizmente não confessa que não é. E aí chega um momento que a pessoa diz assim, o que aconteceu com essa família? Não estava tudo bem? E por que essa pessoa de repente definhou desse jeito? Porque ela não teve compreensão de dizer assim, eu preciso reconhecer a minha limitação, eu preciso de ajuda, eu preciso confessar as minhas fraquezas, eu preciso abrir o meu coração, rasgar o meu coração diante de Deus, porque eu não sou um super-herói, eu não sou uma super-heroína, eu tenho limitações, fraquezas, eu preciso de ajuda. Meu irmão João Batista tinha clareza disso. Não, eu não sou o Messias. Não, eu não sou Elias. Eu não sou o profeta Moisés. Eu sou tão somente a voz que clama no deserto. E talvez você, ou talvez não, mais eu do que você, a gente vive numa preocupação exacerbada com o que vão pensar de mim. Eu tive uma experiência engraçada de alguém que diz assim, nossa, eu observo que fulana entra na igreja e não se ajoelha, nunca. E eu fiquei tão assim, desnorteada com aquela frase. Não foi aqui, então ninguém precisa se preocupar em conjecturar quem foi que falou isso. E eu disse assim, será que alguém se presta a isso? A ficar observando se a pessoa vai se ajoelhar ou não. E aí eu guardei aquilo na minha cabeça. E aí chegou um determinado momento que eu disse, eita, eu tenho que me ajoelhar. Minha irmã, meu irmão, que hipocrisia. Porque eu não queria me ajoelhar. Eu não estava me ajoelhando e prostrando aos pés do Senhor, dizendo assim, Senhor, eu preciso me humilhar aqui aos teus pés. O lugar mais alto que eu posso estar é de joelho. Isso não estava no meu coração. Sabe o que estava? Eu tenho medo que alguém, igual aquela irmã, olhe para mim e diga, nossa, Natália nem se ajoelha. Porque eu simplesmente estava preocupada em ser aquilo que eu não sou. É difícil Jesus crescer desse jeito. Porque o fato de estar ajoelhada, estar chorando, estar com a mão levantada, não diz nada se isso não revelar o interior do teu coração. A consciência diz assim, eu faço porque eu não mereço, porque eu preciso, porque eu não sou nada. Eu faço porque a boa mão de Deus está comigo. E minha irmã, se você me olha desse jeito, se você me interpreta desse jeito, eu lamento, mas eu estou diante do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não estava preocupada com a opinião das pessoas a respeito dela. Ela não estava preocupada que ela estava impura porque ela estava com hemorragia. Ela não estava preocupada com os discípulos que estavam mandando ela se afastar. Ela simplesmente precisava tocar, porque ela não estava mais presa naquilo que ela não era. Então, talvez a dificuldade de Jesus crescer é porque você e eu não queremos nos diminuir. Porque a nossa reputação, ela é mais importante do que a nossa essência. Isso é um problema sério. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, viver de aparência é o que João Batista não fazia. Ele não estava preocupado se você achava ele bonito. Ele não estava preocupado se você achava que a mensagem que ele pregava era confortável. Ele não estava preocupado se você gostava do estilo que ele vivia, que ele comia, que ele se vestia. Ele estava preocupado em diminuir e fazer com que Jesus crescesse. Gálatas, o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Que coisa profunda. Primeira coisa que a gente aprende, e eu vou retomar esse ponto. Nós queremos que Cristo seja engrandecido em nós? Queremos. Mas a primeira coisa, não seja aquilo que você não é. Se você precisa se rasgar, se rasgue. Se você precisa confessar os seus pecados e pedir ajuda, o faça. Se você precisa se esvaziar daquelas coisas antigas, aqueles resquícios antigos, se desfaça. Se você precisa manchar a sua reputação para que Cristo seja engrandecido, manche.
O que o apóstolo está dizendo a respeito da vida de João Batista é que ele não estava se importando com a aprovação dos outros. E por isso que ele era grande. E aí, a gente aprende uma segunda coisa, ainda a respeito desse mesmo aspecto. João não tinha uma visão exagerada de si mesmo, mas também ele não vivia se autocomiserando, que é um outro extremo. João Batista não era aquilo que ele não era, então ele não vivia um personagem, ele não vivia uma aparência, né, daquele bom esposo que não é em casa, daquele filho obediente que não é em casa, daquele servo que não lava a louça, daquela pessoa que, de repente, é uma pessoa extremamente sociável, mas é extremamente duro em casa, rancoroso. João Batista não era um personagem. Ele simplesmente era o que ele era. E ele não pensava de si além do que convém. Ele sabia o seu limite. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Moisés. Mas ele também não se vitimizava. E nessa noite eu quero trazer ao seu coração, você que porventura veio dizendo assim: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho um destino, eu não tenho um nome, eu não tenho uma identidade, eu não sei quem eu sou. João Batista nos ensina que ele sabia. Eu sou tão somente a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho para o Salvador. Sabe o que isso quer dizer? A identidade de João Batista não estava fincada nas suas realizações, nos seus diplomas, no que ele fazia, nas suas experiências, na sua família, no seu clã, no seu nome, nos seus recursos, no seu patrimônio. A identidade de João Batista estava nas promessas de Deus para a vida dele. É como se ele lembrasse para aqueles sacerdotes: eu não sou o que eu não sou, mas ao mesmo tempo eu não sou um coitadinho. Eu não sou um ninguém. Eu não sou alguém sem importância para o reino de Deus, porque eu sou a voz que clama ao deserto, que já havia sido proferido e profetizado antes. Minha irmã e meu irmão, quem você é? Você sabe dizer isso? Você sabe dizer quem você é no reino de Deus? Eu sou filha, eu sou amada, eu sou aceita, eu sou corredeira com Cristo. Eu participo das regiões celestes, eu sou moradora da pátria celestial, eu pertenço ao Senhor. E aí às vezes a gente esquece exatamente a nossa identidade do que de fato nós somos, herdeiros com Cristo, nós somos filhos amados de Deus, nós somos dispenseiros da glória de Deus, porque nós estamos fincados naquilo que nós não somos. E aí como é que Deus vai lhe usar dessa forma? Como é que Deus vai me usar dessa forma? Se eu não me desfaço daquilo que eu não sou. E aí reconheça, eu não sou o Salvador, eu não sou tão bom quanto eu pareço, mas eu sou filho amado de Deus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aceito pelo Senhor. Eu sou amado pelo Senhor, não pelos meus talentos, não por aquilo que eu faço, não pelo tamanho do recurso que eu dou, não pelo tempo que eu entrego, mas eu sou aceita pelo Senhor quando eu ainda era pecadora, porque a Bíblia vai dizer que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você não fez nada para merecer a bondade e o favor de Deus, o que você faria para perder? Nada. Você não seria capaz de perder nada. Então, o nosso valor, ele não está no que eu faço, mas está em conhecê-lo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7, Paulo vai dizer qual era o valor dele. E essa noite traga ao seu coração o seu valor também. Mas o que para mim era lucro, Paulo tinha um currículo de prestígio, de experiências, de nome, de reputação. E ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo estava dizendo? Ele consegue dizer simplesmente isto, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que tem sido mais importante na tua vida do que a grandeza de Cristo? O que ocupa ainda aquele lugar de prestígio no teu coração? O que ainda é inegociável? O que a gente ainda pensa assim, Jesus vai voltar? Não volta agora não, espera acontecer isso. O que ainda tem maior valor do que você dizer assim, eu considero isso como nada? Nada. Isso é inválido, é irrelevante, comparado à grandeza de Deus. E aí Paulo é aquele que desfruta do esvaziamento para que o nome de Jesus fosse engrandecido. Então ninguém odeia a si mesmo, a gente entende isso. Não é uma ideia de que para que Jesus seja engrandecido eu preciso me detestar, me tornar sem nenhum valor. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas é o valor demasiado, além do que é necessário, ou o valor aquém do que nós somos diante de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é essa. Cristo será engrandecido em mim e em você, se eu souber o lugar que eu devo ocupar. Se eu souber quem eu sou e quem eu não sou. E uma segunda coisa que nós aprendemos. Cristo será engrandecido em nós. Se nós diminuirmos, se nós soubermos quem nós somos. Mas também João nos ensina que Cristo será engrandecido se eu me fundamentar na identidade dele e me comprometer em fazê-lo conhecido. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1, os versículos 24 ao versículo 28. Isso é o que João fala a respeito de Jesus. João, capítulo 1, versículos 24 ao 28, diz assim: E os que foram enviados eram dos fariseus. E lhes perguntaram, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas aquele, um entre vós, a quem vós não conheceste, esse é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cuja calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betabara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João ele sabia quem ele não era. João sabia quem ele era por causa das promessas de Jesus. Mas o nome de Jesus, ele estava sendo engrandecido porque João sabia quem Jesus era. E aí, às vezes, a gente defende, ou a gente entroniza, ou a gente louva um Deus que a gente não conhece. Às vezes nós dizemos: Senhor, queremos a Tua presença, queremos que o Senhor seja grande em mim, mas a gente não conhece Jesus. João conhecia Jesus. João sabia os atributos de Jesus. João sabia por que ele se fundamentava e porque ele tinha confiança de fundamentar a sua identidade naquele. E a primeira coisa que João nos diz é que Jesus tinha autoridade. Na tradição judaica, um servo, ele era o único que deveria ser apto a descalçar uma pessoa e lavar os pés. E aí os rabinos daquele contexto diziam o seguinte: você juntamente com o seu mestre, você enquanto discípulo e o seu mestre, você pode fazer tudo, menos descalçar a pessoa, desatar as suas sandálias. Isso aí não, isso aí é coisa só de servo. O que João Batista está dizendo? Eu não sou sequer digno de fazer aquilo que só um servo é capaz de fazer. E aí o que João está dizendo e nos ensinando? Ele fundamentava a sua identidade naquele que tinha autoridade. A gente olha para os evangelhos e Jesus demonstra autoridade sobre a natureza. Ele manda, como nós declaramos essa noite, o mar se acalmar. Ele tinha autoridade sobre os demônios, ele libertava os cativos. Ele tinha autoridade sobre a natureza humana, ele tinha autoridade nos céus e na terra, ele tinha autoridade sobre a morte. E muitas vezes nós confiamos num Deus, ou nós projetamos um Deus na nossa cabeça, que não exerce essa autoridade suprema na minha e na tua vida.
Ele tem o controle de todas as coisas, mas da tua vida quem tem o controle é você. Senhor, tu tens o controle do mar, tu tens o controle do universo. O Senhor tem o controle da existência humana. O Senhor tem o controle do inferno. O Senhor domina sobre as potestades. Mas da minha vida, essa parte aqui, eu sei melhor do que o Senhor. Dessa parte aqui, por favor, não toque. Dessa parte aqui, por favor, preserve. E aí o que João Batista nos ensina? Você pode, meu irmão e minha irmã, descansar na identidade de Jesus, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Toda sabedoria, toda ciência, toda compreensão, toda razão, toda capacidade, poder, onipotência, soberania estão nas mãos do nosso autor e consumador da nossa fé. Por isso, João nos ensina, e esse é o clamor dessa noite. Você vai diminuir à medida que você começa a reconhecer: eu não sou, eu não tenho, mas Ele é e Ele pode. João sabia da autoridade de Jesus. Eu não sou digno de descalçar suas sandálias. Eu não sou digno de me curvar diante dele, porque Ele tem autoridade. E no versículo 29, que nós acabamos de ler, João diz assim: ele vindo Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia qual era a missão de Jesus, a sua autoridade, e sabia qual era a sua missão. Qual era a missão? Tirar o pecado do mundo. Mas quantas vezes nós achamos que Jesus é o nosso guru, ou Jesus é o nosso gênio da lâmpada mágica, que de repente hoje eu estou triste e eu preciso ativar a lâmpada mágica para me fazer sentir feliz. Porque eu estou com dívida, eu preciso ativar a lâmpada mágica para que o recurso chegue. Eu estou triste e hoje é o dia que eu vou para a igreja porque eu estou me sentindo tão triste, eu queria que Jesus me alegrasse. Ah, eu estou com tanta necessidade, eu queria que Jesus abrisse uma porta. João sabia que a relação dele com Jesus, para que Jesus fosse engrandecido, não era uma relação de conveniência. Não era uma relação de troca. Ele diz: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias, porque ele exerce uma autoridade suprema. Eu não sou digno de não estar quebrantado diante da tua presença, me esvaziando, porque ele é o Cordeiro de Deus que liberta o mundo da prisão do pecado. Ele é mais do que resolver um problema, meu irmão e minha irmã. Ele é mais do que abrir uma porta. Se a nossa esperança em Cristo estiver nas coisas dessa terra, nós seremos os mais miseráveis do mundo. Quando é que eu me quebranto e me esvazio? Quando eu olho para a cruz e digo: Ele é suficiente. Anunciá-lo é suficiente. Lembrar da sua grandeza é suficiente. Os seus atributos são maiores. E aí é como João Piper vai dizer: quanto mais eu me satisfaço nele, quanto mais eu me alegro nele, quanto mais eu me quebranto nele, mais glorificado ele é em mim e em você. Mas às vezes a gente não conhece o Cristo que nós estamos louvando e proferindo. É por isso que tantas vezes canções que falam a respeito de nós nos tocam mais. Canções que falam dos nossos sonhos, dos nossos projetos, nos quebrantam mais. Orações que falam mais sobre nós, nos fazem chorar mais. Mensagens que falam a respeito de mim, de você, nos atraem mais a atenção. Porque eu estou cheia de mim. Porque o que eu preciso é que alguém reforce aquilo que eu sou. Porque eu preciso que alguém reforce aquilo que eu quero. E somente a presença de Deus vai pairar, como estava pairando no momento do louvor que nós estávamos. E que nós temos desfrutado disso pela misericórdia de Deus. Quando nós lembramos os atributos dEle. Quando nós damos a Ele o lugar de honra. Quando o trono e o centro passa a ser dEle. Quando o foco passa a ser Ele. Quando o conteúdo das nossas orações se referem a Ele. Quando o interesse do nosso louvor e da nossa adoração é entronizar a Ele. E João tinha essa clareza. E aí você observa nos versículos posteriores. No dia seguinte, versículo 35, João estava novamente ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar e, o que está escrito na sua Bíblia? Seguiram a Jesus.
O que que João Batista nos ensina? Ele tinha os seus discípulos, eram dele, caminhavam com ele, foram ensinados por ele. E aí ele aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que que aqueles discípulos fazem? Seguem a Jesus. E quantas vezes nós estamos querendo reter aquilo que pertence a Deus? Quantas vezes você vai dizer assim, vocês são as minhas discípulas, vocês são a minha igreja, vocês são as coisas que me pertencem, esse aqui é o meu ministério, esse aqui é um manifesto, um mover que Deus faz através de nós. Isso aqui é uma coisa entre nós. O que que João Batista estava dizendo? Apontando, ele é o Cordeiro de Deus, siga. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu promovo, não tem nada a ver com o que eu faço, olha para ele, segue. João estava nos ensinando, você foi o arauto, você foi o precursor, você foi o que anunciou, você foi o canal, as pessoas ouviram, agora saia de cena. Agora você não precisa mais aparecer. Agora você não precisa esperar o tapinha nas costas. Que palavra boa, Natália. Nossa, que momento, que pessoa maravilhosa, que mulher sábia. Nossa, que mulher de oração, a gente gosta da expressão guerreira de oração. Você não precisa desse reconhecimento, porque João nos ensina, aponta o Cordeiro e deixa que eles sigam. Ele vai. Este era o homem que a profecia dizia que seria grande. É aquele que não traz a honra para si, porque ele sabe que toda a autoridade pertence ao Senhor. João sabia que ele não era o dono da mensagem. Ele não era o dono da unção. Ele não é o dono da igreja cheia. João não era o dono dos discípulos. João simplesmente era o dispenseiro. Quantas vezes nós nos embaraçamos pensando que depende de nós? Quantas vezes a gente chora e diz assim, Senhor, eu tenho limitações tão grandes. Ou Senhor, eu não sei fazer isso. Eu tenho essas fraquezas. Ah, Jesus, eu tenho, como Moisés orou, Deus, eu tenho a língua pesada. O que que Deus fez? Deus tornou Moisés apto a falar? Não. Ele levantou um auxílio. Mas ele mostrou a Moisés que ele era capaz de fazer aquilo que ele determinou que faria, apesar da língua pesada de Moisés. Paulo diz assim, Senhor, tem um espinho na minha carne, me livra. E o que que o Senhor faz? Não, eu não vou lhe livrar do espinho da carne. Eu vou lhe explicar e lhe mostrar que a minha graça basta, apesar do espinho da sua carne. É como se você orasse ao Senhor, Deus me faça mais eloquente. Não, eu não vou lhe fazer mais eloquente. Eu vou lhe usar na sua limitação, para que você saiba que o poder não pertence à sua eloquência, mas pertence ao Senhor. Ah, Senhor, me dê um ministério grande, que seja conhecido em João Pessoa. Não, eu não vou lhe dar um ministério grande. Eu vou lhe ensinar a servir por amor e por sacrifício. E você vai entender que a graça é suficiente. Senhor, me cura dessa doença. O Senhor acabou de curar a fulana. Por que o Senhor não me cura também? Porque eu vou lhe ensinar que a graça é capaz de lhe fazer suportar a dor. Que você continuará me servindo apesar das suas feridas. Senhor, transforma o meu marido. Se ele não quiser transformar o seu marido, você continuará diante do Senhor, apesar do seu marido. Porque a graça nos basta. João sabia disso. E às vezes a gente esquece. Porque às vezes nós estamos tão concentrados no que não somos. Estamos tão concentrados no que as pessoas pensam que nós deveríamos ser. Estamos tão concentrados naquilo que é aceitável, naquilo que é bonito, naquilo que é honrado diante dos homens. Esquecemos que nós só somos arautos de Deus. E que não importa o tamanho, o modelo do vaso. Porque ele é de barro. Seja qual for, se você é um vaso maior, menor. Se você é um vaso que está aqui nesse lugar de destaque. Ou se você é um vaso que está lá atrás. Não importa se você é o vaso que está na sala das crianças, se você é o vaso que não é percebido, todo vaso nas mãos de Deus é de barro. Então não é sobre você, não era sobre João, era sobre a autoridade de Cristo. Era sobre o Cordeiro de Deus que tiraria e tirou o pecado do mundo. João não estava preocupado em manter uma imagem. Ele simplesmente se rasgava aos pés do Senhor.
Ah, eu estou preocupado porque alguém vai pensar isso de mim, misericórdia. Estou preocupada porque se eu me expor demais, vão sentir inveja das minhas coisas. O que você tem que não foi Deus que lhe deu? Por favor, minha irmã. O que você é capaz de fazer, a habilidade que você tem, a autoridade que você tem, se não foi Deus que lhe deu? Quem deu? João, ele vai começar a mostrar que ele não estava preocupado se os seus discípulos iam embora, porque o seu objetivo era fazer com que Jesus crescesse, com que Jesus fosse conhecido. E aí ele vai dizer nos versículos que nós estávamos lendo anteriormente, capítulo 3 do Evangelho de João. Versículo 22, diz assim: após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali estavam com eles e batizava. E João batizava também em Enom, juntamente a Salim, porque ali haviam muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Veja bem, o emissário do diabo aqui. Versículo 25. Então levantaram-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que ele está batizando, e todos os homens vão até ele. É como se fosse assim: João, tu não estás preocupado em estar sendo ofuscado, não? Preste atenção, João. Você estava anunciando este homem. A tua influência sobre esse homem está fazendo esse homem conhecido. E agora ninguém quer mais ser batizado por você. Estão indo tudo para lá. Você não vai fazer nada. Você não vai se importar de estar perdendo honra, de estar perdendo membro da igreja. João, você não vai se importar. João, você não vai se importar que aquela outra pessoa está recebendo prestígio. João, preste atenção. E aí João responde no versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente o ouve e alegre-se muito com a voz do noivo. Essa minha alegria está completa, que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo para os discípulos dele, imaturos, como muitos de nós às vezes são: o que eu tenho de talento, de riqueza, de bens, de capacidade, de jovialidade, de tempo, de compreensões, de sabedoria, tudo isso me foi dado. Como é que eu posso requerer alguma coisa de Deus? Como Jó fala: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que João nos ensina? De que aquela base daquele relacionamento não era baseado na inveja. Às vezes e aí isso acontece muito com os nossos pares. Vamos supor, Socorro França consegue um carro. E que bênção, minha irmã, conseguiu um carro, glória a Deus por isso. E aí alguém que é meu par, no caso não seria Socorro, mas alguém, por exemplo, que exerce a mesma profissão que eu, alguém que estava desejando a mesma coisa que eu, um filho, um concurso, um casamento, e aí essa pessoa consegue aquele casamento, aquele concurso, aquele filho, aquela porta de emprego, etc. Aí vocês já perceberam que nós somos capazes de transmitir uma alegria hipócrita? Nossa, que coisa boa! E no interior a gente diz assim: e eu? Jesus, estou aqui orando, estou aqui clamando de noite por esse motivo. Não sei nem se essa irmã ora e o Senhor deu antes. E eu, Jesus? A mensagem de João não era essa. Ele diz assim: eu sou o amigo do noivo e eu me alegro em fazer com que o noivo se destaque. Eu me alegro em fazer com que o noivo cresça. A minha alegria é completa se eu for diminuído à medida que ele cresce. Entenda, ele vai crescer à medida que eu sei a minha posição no reino de Deus. Eu sou filho, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou corredeiro com Cristo. Mas ele é suficiente. Simplesmente, ele é suficiente. João era fiel em apresentar aos outros a mensagem de reconciliação.
ele estava se importando tão somente em cumprir sua missão. Qual é a missão que Deus lhe deu? De anunciar. Você está anunciando, mas você não é o capaz de convencer as pessoas. Mas não, eu prego, e ninguém se converte. Mas a sua missão é converter alguém? Eu ensino, e de repente, depois de 5 minutos, o abençoado está falando um negócio errado. A sua missão é fazer com que a pessoa entenda certo? Não. A sua missão é levar a igreja a se quebrantar, a orar e adorar? Não. Essa é a missão do Espírito Santo. E aí, às vezes, o que nos afadiga, o que nos perturba, é que a gente quer fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E aí a gente se frustra. Meu ministério não funciona. Porque eu prego, as pessoas não se arrependem. A sua missão não é fazer com que as pessoas se arrependam. É simplesmente ser esse arauto. Voz do que clama em meio do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Hoje nós somos esse arauto. A nossa igreja, o povo de Deus é esse arauto, anunciando a volta de Jesus, anunciando que Ele virá. Nós somos esses dispenseiros. Então a nossa missão é apontar Jesus e sair de cena. E como conclusão, versículo 29, João diz assim: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a sua voz. Esta minha alegria está completa. João, ele encara o anonimato e posteriormente a sua morte com alegria, porque ele não tinha mais a sua vida por preciosa. Quantas vezes a gente diz assim: Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, mas não toca naquela área, não. Senhor, eu quero que o Senhor me faça avançar, mas não mexe muito, não. Não desestrutura muito as coisas, não. Não tira tudo do lugar, não. A gente canta aqui, né? O Espírito Santo tira a casa, as coisas do lugar, etc. Mas quando ele começa a tirar as coisas do lugar, não, essa parte não, esse cômodo não. O que João estava comprometido? Senhor, eu estarei fiel, inclusive para ser decapitado. Eu vou perder a cabeça, porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Porque a minha alegria está completa. À medida que o Senhor cresce, à medida que o Senhor é engrandecido, à medida que o Senhor é conhecido, e eu sou diminuído, eu contemplo uma alegria plena e profunda. E aí, às vezes, essa falta de alegria, essa falta de sentido, essa falta de regozijo, esse vazio, essa inconstância, essa falta de permanência, seja porque a sua alegria não está completa em fazê-lo crescer. Você está tão preocupado com o que pensam sobre você. Você está tão preocupado em achar que serão os seus recursos, que serão indispensáveis diante de um Deus que tem todas as coisas. Você acha mesmo que Ele precisa da sua capacidade para fazer aquilo que Ele faz? Você acha mesmo que Ele precisa de você, vaso de barro, para fazer os seus prodígios e aquilo que Ele determinou fazer? Você acha que Ele precisa da sua contribuição para Ele fazer o nome dEle ser conhecido e avançado? Não. Ele simplesmente nos dá a oportunidade de contribuir. Ele nos dá a oportunidade de servir. Ele nos dá a oportunidade de ser bênção. Ele nos dá a oportunidade de ser usado. Então se quebrante mais. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua fragilidade. E diga assim: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 21 diz assim, o apóstolo Paulo: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E eu encerro essa reflexão trazendo o resultado da vida de João. Lá no capítulo 10, versículo 40 ao versículo 42, diz assim: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para um lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo: embora João não tenha realizado um sinal milagroso, embora João não tenha feito algo estrondoso, tudo o que ele dizia a respeito deste homem era verdade. E ali
muitos creram em Jesus. A vida de João, o anúncio de João, foi quando ele diminuiu. Às vezes você vai ser o testemunho na vida de alguém, quando você deixar de falar sobre si, quando você deixar de achar que é sobre você, e que Cristo, de fato, seja engrandecido na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar, nos coloquemos de pé. Senhor, essa noite nós nos colocamos diante de Ti. Assim como eu orei, quando eu estava refletindo sobre essa palavra. E eu disse honestamente ao Senhor, eu preciso ser como João Batista, Pai. Eu preciso aprender a diminuir. Eu preciso aprender a descer. Eu preciso aprender a me quebrantar. Eu preciso aprender a pensar menos em mim, menos nos meus projetos, menos nos meus sonhos. Eu preciso, Deus, me justificar menos. Eu preciso estar menos preocupada com a